Meu filho, ele tem TDAH. E eu queria saber se o yoga poderia ajudar ele, até que ponto isso poderia ser bom. Por exemplo, ele tem 13 anos. Quando que a gente pode começar a fazer yoga? Quando uma criança pode começar? Então, Jéssica, eu nunca fui diagnosticada, mas eu tenho, assim, sérias dúvidas de que eu tinha um TDAH, assim, intenso. Algumas áreas da minha vida. Eu lembro, assim, de a minha cabeça ser assim, ela não focava, eu tinha algumas dificuldades de foco, né? Outras eu focava muito. E quando eu conheci o yoga, foi um encantamento mesmo. Até às vezes eu paro para pensar, falo, nossa, como isso veio assim de encantamento para minha vida, né? Quem me vê praticando ou dando as minhas aulas, às vezes comenta, fala, nossa, mas você gosta mesmo, né? Eu falo, nossa, de verdade, é uma coisa muito. que eu sigo. E eu vejo até aspectos de coordenação motora meus, assim, que foram totalmente melhorados, assim, mas transformados. Essa é a palavra, não é melhorado, transformados. Pela prática do yoga. Porque, como eu te falei, que o yoga ele é um aspecto mais profundo, ele não é só para o corpo físico, né? Ele vai olhar outros aspectos da nossa existência. Quando começar? Eu acho que talvez não seja só esse o caminho, existem outros caminhos, né? Mas se você fizer a experiência com ele e ele se identificar, já. A qualquer momento. E se isso não acontecer nesse momento, porque cada fase da nossa vida, né, nos inspira a um caminho diferente, tente outras vezes. Uhum. Porque eu falo assim, eu tento colocar os dois, para meditar. Nossa, que mãe! Dormir. Eu sou professora de yoga, não medito com os meus filhos, não é essa meditação. Não, eu coloco no YouTube. Isso. Coloco no YouTube, uma coisa relaxada. Deixa eu falar, eu passo mais raiva do que isso. Você vai. Porque não é a forma certa para uma criança, entendeu? A forma certa de uma criança o yoga para uma criança, um adolescente, ele tem que inspirá-lo. Né, ele tem que despertar alguma coisa aqui dentro. Então, às vezes, você o leva para... Não, eu faço yoga, eu vou levar meu filho junto comigo. E ele vai fazer. Vai fazer e vai dar certo. Não, essa prática, ela precisa ser mais direcionada, ela precisa ser mais... Precisa conquistar essa criança, esse adolescente, né? Falar sobre valores, olha, essa postura do herói, né? Ela fortalece aqui dentro, você vai ser mais forte para lidar com a vida. Você vai olhar para a vida de uma forma diferente. Quando alguém te criticar, você vai olhar para essa pessoa e vai falar, eu sei o meu valor. Só eu posso falar algo sobre mim. Porque eu sei a minha história, eu vivencio a minha história. Isso é pose do herói 1, isso é pose do herói 2. A pose do herói 3, o equilíbrio de um guerreiro. Então, essa prática para um jovem, um adolescente, às vezes ela precisa marcar mais aspectos que o considerem naquele momento da existência, né? Que é o existir no adolescer. Que já é difícil, né? O adolescente já é uma criatura difícil de lidar, né? Então. E um adolescente com TDAH, eu tô penando. Ele tá com 13 anos. E ele tá começando a se descobrir agora. Então, eu vou citar uma outra pessoa que eu ouço muito sobre educação, que é a Daniela Freitas de Farias, que eu acompanho, né? O material dela no YouTube, no Instagram. Então, ela pede pra gente que a primeira coisa, pais de adolescentes, nunca diga que seu filho é difícil. Nunca diga que a adolescência é difícil. Perdão, você é tão fácil. Obrigada. Você é tão fácil. Ela diz que são momentos, são aspectos, e ele tá se descobrindo, ele tá se tentando se posicionar no mundo com as referências, né, dele. É isso mesmo. Então, ela diz... Considere isso, né? Não olha para o seu filho e pensa, ai, não sabe de nada. Ele sabe dentro daquele aspecto, dentro daquela, entre aspas, inexperiência, ou dentro daquele olhar de pouca vida que ele ainda tem, é daquele jeito que ele entende.
Então, considere isso, porque aí você começa a trazer o adolescente para você. Ele começa a confiar. Ele começa a sentir que você olha para ele, que você confia nele, que você o considera, que você o entende. E se não, mesmo que não entenda, você tá tudo bem. Respeita, né? Respeita. Isso. Mas é bem não interessante. É interessante? Isso que você falou. Bem interessante, porque assim, eu fui mãe muito nova, então eu tô me descobrindo ainda, assim. Essa coisa de mãe de adolescente. Eu me lembro, eu adolescente, meu Deus do céu, quanto trabalho eu dei pra minha mãe. Fico morrendo de dó da minha mãe, porque o José faz as coisas e fala, gente, eu fiz isso com a minha mãe. Aí agora que a gente vê as coisas que a gente fez com a mãe da gente na adolescência, quando a gente tem um filho adolescente. Olha que interessante. Eu sempre digo que quem está aprendendo não é o filho, porque ele já é adolescente, ele sabe ser adolescente. Exatamente. Mas isso. eu não sei ser mãe de adolescente, eu estou aprendendo a ser mãe de adolescente. Exatamente isso. A mãe de criança eu já fui, porque ele foi uma criança. Então, pra minha filha, eu com a minha filha, tá tudo certo. Agora, mãe de adolescente é agora, né? Agora você está aprendendo a ser uma mãe. mãe. Por isso que eu preciso do quê? Do yoga, entendeu? Exatamente. Pra ficar mais calma. Eu acho que toda mãe de adolescente precisa mesmo. Precisa do yoga, né?